Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Chegando por aqui com mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro e faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio. E o tema desse vídeo será a bizarrice, aberração, enfim, você pode classificar da forma que achar melhor caso essa aberração que a Conmebol fez em marcar dois jogos colados um com o outro em um mesmo dia pelas quartas de final da Libertadores da América aqui no Rio de Janeiro. Os jogos entre Fluminense e Atlético Mineiro e Botafogo e São Paulo. Então vou comentar a respeito dessa situação, né? Enfim, então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal também, claro. Ative o sininho das notificações, pois quando for postado um vídeo novo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá? Até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar os conteúdos, os vídeos que eu faço por aqui, vai que essa pessoa acabe gostando, acabe curtindo, né? E essa divulgação é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Eu estou com o objetivo de alcançar 300 inscritos em breve, sei lá quando, mas me ajuda nessa? Então vamos com tudo aqui para falar desse tema bem complexo, bem complicado, que nesta segunda-feira a Conmebol divulgou as datas das quartas de final da Libertadores da América. A Conmebol, para quem não sabe, é a Confederação Sul-Americana de Futebol, é quem organiza, quem coordena o futebol aqui na América do Sul. E a Conmebol colocou dois jogos no mesmo dia e colados um com o outro aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, aconteceu essa situação por conta das campanhas das equipes do Rio de Janeiro na fase de grupos da Libertadores, né? No caso, o Fluminense ele foi primeiro colocado no grupo com 14 pontos, no caso no grupo A, né? O Botafogo ele foi o segundo colocado no grupo D com 10 pontos. E o Flamengo foi o segundo colocado no grupo E, também com 10 pontos. Só que no caso do Fluminense é que vai enfrentar o Atlético Mineiro, que foi o líder em seu grupo, o grupo G, com 15 pontos. Então, no caso, o Atlético Mineiro teve a campanha melhor que o Fluminense. Então, por isso que o primeiro jogo será no Rio de Janeiro e o segundo jogo será em Belo Horizonte. No caso do Botafogo, né, o Botafogo ele foi o segundo colocado em seu grupo e o São Paulo foi o primeiro colocado no grupo dele, né? Então acabou que é por isso que o Botafogo terá o primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro e o segundo jogo será em São Paulo. E no caso do Flamengo, o Flamengo foi o segundo colocado no grupo dele e vai enfrentar o Peñarol, que foi o segundo colocado em seu grupo na Libertadores, o grupo G, né, que foi o mesmo grupo, inclusive, do Atlético Mineiro, só que o Peñarol teve 12 pontos na fase de grupos e o Flamengo teve 10 pontos. Então, por isso que o primeiro jogo será no Rio de Janeiro e o segundo jogo lá em Montevidéu, no Uruguai. Então, aconteceu essa situação das equipes cariocas que estão disputando esta edição da Libertadores realizarem as primeiras partidas pelas quartas de final em casa. E aí, no caso, né, entra também uma questão do calendário, que aí envolvem também outras competições que estão acontecendo, inclusive a data FIFA, né, porque agora em setembro a gente vai ter a data FIFA, que no caso serão os jogos das seleções pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Então, vai ter uma rodada no dia 6 de setembro e a outra rodada no dia 10 de setembro. E logo depois, já no dia 11 de setembro e dia 12 de setembro também, estão agendados jogos das quartas de final da Copa do Brasil.
jogos de volta, né? E aí, no caso, o Atlético Mineiro e o São Paulo e o Flamengo vão jogar na quinta-feira, ou seja, 2 dias depois da última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. E aí, no caso, o Atlético Mineiro, o Flamengo e o São Paulo também têm jogadores convocados para as suas seleções. O Atlético Mineiro e o Flamengo têm jogadores convocados para a seleção brasileira. O Atlético Mineiro tem um jogador convocado para a seleção do Paraguai. O Flamengo muito provavelmente terá jogadores convocados para a seleção do Uruguai, para a seleção do Chile. O São Paulo também teve jogador convocado, né, para a seleção do Paraguai. Podem ter jogadores convocados para as outras seleções também. E no caso, né, o Atlético Mineiro e São Paulo vão se enfrentar na quinta-feira no jogo de volta, dia 12 de setembro. O Flamengo terá o duelo contra o Bahia, também no dia 12 de setembro. Eu estou falando essas datas, né, que elas serão importantes para a gente aqui tecer os comentários a respeito dos jogos marcados pela Libertadores, porque são informações importantes também. Então, Atlético Mineiro contra o São Paulo e o Flamengo contra o Bahia. Eles vão acontecer no dia 12 de setembro, numa quinta-feira. E aí, por conta do intervalo de um jogo para o outro, no caso, o intervalo para os próximos jogos, o Atlético Mineiro, o São Paulo e o Flamengo, eles terão que jogar no domingo pelo Campeonato Brasileiro, no caso, no dia 15 de setembro. Então, eles terão que jogar no dia 15 de setembro. Não pode ser no sábado, não dá, por conta da regra de um intervalo de um jogo para o outro, que é um intervalo mínimo de 66 horas. Né? Então, tem esse detalhe também. Então, essas 3 equipes terão que jogar no domingo. E logo depois, aí vão disputar o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. E aí vai entrar essa situação. Então, no caso, não teria como o Fluminense e o Atlético Mineiro ser realizado na terça-feira, dia 17. Não pode ter jogos assim com intervalo de 2 dias. E no caso do São Paulo, a mesma situação. Então não poderia ter um Botafogo e São Paulo numa terça-feira, né? Então, por conta desse intervalo é que aconteceu essa aberração de 2 jogos aqui no Rio de Janeiro serem disputados no mesmo dia e praticamente um colado com o outro. Então, Fluminense e Atlético Mineiro será no dia 18 de setembro, numa quarta-feira, às 7 horas da noite, no Maracanã. E no mesmo dia, só que às 9h30 da noite, no horário de Brasília, vai ter Botafogo e São Paulo no estádio Newton Santos. E aí vem um ponto que eu considero aberração, bizarrice, enfim, pode classificar do termo que for. Ao mesmo tempo, né, que é bizarro que em 2016 o Rio de Janeiro ele conseguiu organizar uma Olimpíada. A gente não está falando de um evento qualquer, né? A gente está falando de uma Olimpíada, o maior evento esportivo do planeta, e que não aconteceu assim nenhum problema grave de segurança. Tudo transcorreu de uma forma ordeira, tranquila, segura. Só que como é que pode a gente ficar com muitas interrogações, né, se será possível ter 2 grandes jogos acontecendo praticamente ao mesmo tempo na cidade do Rio de Janeiro, né? E a questão, cara, em relação à segurança, porque a gente está falando de 4 clubes com torcidas gigantes, né? Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo. E tem um deslocamento para os estádios também. Tem um deslocamento até das pessoas que vão voltar para suas casas, né, depois de um dia de trabalho, por exemplo, né?
E aí a gente está falando no caso do Maracanã, por exemplo, que do lado do Maracanã tem uma importante via, que é uma ligação do centro para a zona norte do Rio de Janeiro, para o subúrbio carioca. E no caso do estádio Newton Santos, quando tem algum evento por lá, as ruas no entorno fecham para o trânsito. E fica um trânsito muito complicado na região ali do chamado Grande Meier, né? Tem o bairro do Meier e os bairros que ficam próximos, entre eles o Engenho de Dentro, onde fica o estádio Newton Santos. Então, todas essas questões são importantes, né, para a gente chegar a esse consenso do quão bizarro foi da parte da Conmebol ter colocado esses jogos colados um com o outro. E não é só isso, né? Eu vi uma informação no último final de semana que foi dada pelo Gabriel Amaral, que é um jornalista que tem um canal no YouTube que fala do Fluminense, e que ele falou que segundo a informação do Gabriel Amaral, tá? A CBF teria feito uma solicitação ao BEP, que é o Batalhão de Policiamento nos Estádios, né? Que é um grupamento da Polícia Militar daqui do Rio de Janeiro. E então a CBF pediu ao BEP para ter uma exceção para que pudessem colocar 2 jogos, para que autorizassem a realização de 2 jogos, um colados com o outro. E aconteceu. Cara, assim, é de uma tamanha bizarrice diante de todos esses aspectos que coloquei antes, sabe? Da questão da segurança, da questão também de locomoção, do trânsito que vai acontecer. E aí entra um outro ponto também. Por que a CBF, por exemplo, ela não foi atrás de uma alternativa, sabe? De um plano B? Por exemplo, por que não cancelar, tá? Mas adiar os jogos do Fluminense, do Atlético Mineiro, na rodada do final de semana antes desse primeiro jogo das quartas de final da Libertadores? E aí eu fui procurar, né? O Fluminense ele vai jogar contra o Juventude fora de casa, no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Enquanto que o Atlético Mineiro vai jogar contra o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador, nessa rodada do Brasileirão, antes dos jogos das quartas de final pela Libertadores, no caso, os jogos de ida. Por que a CBF não procurou adiar essas partidas? E aí daria para colocar um jogo na terça-feira da Libertadores, que poderia ser entre Fluminense e Atlético Mineiro. Ficaria um jogo na quarta-feira, Botafogo e São Paulo, e o Flamengo e Peñarol na quinta-feira. Por que não poderia colocar dessa forma? Será que não tem brecha no calendário de fato? Será mesmo que não, a CBF não teria nenhuma brecha no calendário para colocar esses jogos, né, entre Juventude e Fluminense, Bahia contra o Atlético Mineiro? Não teria brecha de fato? Eu aprendi uma coisa, que na vida só não tem solução para um jeito, né? Que é a morte, né? Infelizmente a gente vai acabar partindo algum dia. Mas para tudo na vida tem uma solução. Mas não teria como encaixar 2 jogos depois numa data futura. Muito estranho, sabe? Muito estranho. E aí fica uma questão, tá? Nesse momento que estou gravando o vídeo, ainda não vi algum pronunciamento da Prefeitura do Rio, do governo do estado do Rio de Janeiro, aí no caso em relação à parte de segurança, da Polícia Militar, porque, cara, é uma loucura. É uma loucura que vai acontecer em colocarem 2 jogos praticamente um colado com o outro, sabe? E aí tem um outro detalhe também, que na quinta-feira, né, que vai ter o Flamengo e Peñarol, na quinta-feira vai ter Rock in Rio, que é um evento assim gigante que tem aqui no Rio de Janeiro.
Então, como é que vai ser também nessa questão da segurança também para quinta-feira, para o Flamengo e Penharol, que vai ser 7 horas da noite, né? Na quinta-feira, no dia 19 de setembro. Então, assim, eu não sei se vão manter essas datas e esses horários desses jogos da Libertadores. Sinceramente, não sei, cara, mas é uma loucura diante de questões que envolvem segurança. A gente está falando de 4 grandes torcidas, e aí tem a questão das organizadas também, das torcidas organizadas, e que tem alianças com outras torcidas organizadas de outros clubes, né? Como o Flamengo, como o Vasco, entendeu? Então, tem tudo isso num pacote, sabe? Então, assim, foi um tremendo erro, na minha opinião, de terem marcado, especialmente, tá? Esses jogos, Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo, no mesmo dia e colados um com o outro, perdão, nos horários, né? Então, assim, não poderia ter uma solução para isso? Procuraram ter uma solução para isso? Acho que não, né? Acho que não procuraram ver uma alternativa de fato, sabe? Enfim, vamos ver no que vai dar em relação a essas datas, né? Não sei se vão continuar com essas datas mesmo, sabe? Mas que é uma loucura, é uma loucura. E aí, o que vocês acham de tudo isso, hein? Deixa aí nos comentários. Se você ficou comigo até o final, deixe aquele like no vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá? E em breve volto com mais um vídeo por aqui, tá certo? Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.